Boa noite a todos. Nós iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, que é referente à análise de aplicabilidade de religador monofásico em rede de distribuição de energia elétrica. O trabalho foi desenvolvido por Bruno Cesário Rocha e Fabrício Lucas Dias, orientados por Wagner Vasconcelos e Edna Sato. A energia elétrica é fundamental para a vida humana e suas necessidades. Atualmente, 99,8% da população brasileira já possui acesso à mesma. Sendo assim, o grande objetivo das concessionárias de distribuição de energia elétrica, além de alcançar todos os brasileiros, é manter a confiabilidade e qualidade da energia entregue. Devido às diversas falhas no sistema elétrico, faz necessário a busca por um sistema de proteção mais eficiente e assim novas tecnologias. A maior parte do sistema de proteção de qualquer distribuidora é baseada em elos fusíveis, onde é necessário deslocar equipe de campo para rearme em qualquer tipo de falta. O grande problema está nas faltas transitórias, já que deslocamos recurso para um ponto onde o defeito já se extinguiu da rede. Pensando em amenizar esse problema, desenvolvemos esse estudo de caso. A energia elétrica é gerada através da transformação de uma fonte de energia em energia elétrica. As principais fontes no nosso país são hidrelétrica, termoelétrica e eólica. Após gerada, ela é transmitida pela rede de transmissão até as subestações de distribuição, que rebaixa a tensão e se inicia a rede de distribuição, que é composta por média e baixa tensão. No estudo de caso a ser apresentado, as tensões são 13,8 kV e 110/220 volts. No Brasil, desde o início dos anos 90, se iniciaram as instalações de rede compactas, porém a grande maioria permanece sendo rede nu, que é composta por 3 fases, cobre ou alumínio, cruzetas, geralmente madeira, sustentadas em postes. Por não ser protegida, é uma rede muito propícia a defeitos e, consequentemente, faltas. Nós possuímos 2 tipos de faltas falhas, são as transitórias e permanentes. Transitórias são curtos acidentais que se extinguem em um curto intervalo de tempo, como, por exemplo, um pássaro que se colide na rede e logo em seguida cai. Já as permanentes são que permanecem na rede e é necessário deslocar a equipe para a manutenção, como, por exemplo, uma vegetação que cai sobre a rede rompendo o condutor. A fim de proteger os ativos da empresa, um exemplo claro, um transformador, é instalado equipamentos de proteção, que além de ter a função de proteção dos ativos, também possui o objetivo de seccionar a rede e desligar o mínimo de cliente possível em caso de curto-circuito. No estudo de caso, que está envolvido com fuse server, são religadores e elofusíveis. Nós iremos fazer uma breve apresentação dos mesmos. Elofusíveis é um dispositivo que possui um filamento dimensionado para suportar determinada corrente. Quando há curto-circuito, independente se é falta transitória ou permanente, ocorre a ruptura do mesmo, sendo necessária equipe para rearme. Já os religadores são disjuntores com extinção do arco voltaico HCF6, ou mesmo possuem um sistema de religamento através de tempo definido. No caso da Electro, meio segundo, 20 segundos e 20 segundos. Por esse motivo, são muito eficientes contra defeitos transitórios. O fuse server, que é o equipamento a ser apresentado, é um disjuntor a vácuo externo com um religamento automático. Sempre que temos uma falta permanente, temos impacto nos nossos indicadores técnicos. Os principais de qualquer distribuidor elétrico é o DEC, que é a duração equivalente da interrupção por unidade consumidora expressa em hora. Por exemplo, em um conjunto de 100 clientes ligados por 1 hora é 1 de DEC, por 2 horas é 2 de DEC. Já o FEC é a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora. Em um conjunto com 100 clientes desligados por 1 hora é 1 de FEC, por 2 horas 1 de FEC, assim por diante. Ou seja, o FEC não está relacionado à hora. Religador monofásico fuse server.
Este equipamento são disjuntores a vácuo externo preparado para a média tensão, que atende tensões nominais de até 34,5 kV e corrente de 200 A. Ele possui um dos sistemas de atuação mais rápido do mundo, em 6 milissegundos, menos de meio ciclo, suportando até 4 kA de corrente de curto. Na primeira imagem, nós temos o fuse saver. Como a seta indica, é a indicação de status, se ele está aberto ou fechado. Na figura abaixo, o fuse saver está ligado em série com a chave fusível, conforme a legenda. Número 1 é o fuse saver, 25 a fusível. Como ele funciona? Eu vou explicar melhor analisando o gráfico. Na falta temporária, o sistema enxerga uma corrente de curto, conforme o gráfico, a gente tem um pico de corrente. O fuse saver atua muito rapidamente, em 6 milissegundos, abre, extinguindo o curto e assim não atuando a fusível. Como vemos, a fusível permanece fechada durante o tempo. Depois de extinguir o curto, o fuse saver fecha novamente, energizando seus clientes a jusante e não causando nenhum indicador técnico. Já em faltas permanentes, como a gente avalia, a corrente está normal. Quando há o curto-circuito, a gente há uma sobrecorrente, o fuse saver abre, na esperança de extinguir o curto-circuito. Como isso não ocorre, quando ele fecha, o curto-circuito atinge a fusível e atua o elo do mesmo, abrindo e desligando todos os clientes à frente. Metodologia. A metodologia utilizada nesse estudo de caso se baseou nos ensaios e análise de dados coletados na memória de 5 fuse savers que foram instalados em pontos estratégicos na rede de distribuição da Electron na base operacional de Santa Isabel, no estado de São Paulo. A base de Santa Isabel é composta por 3 cidades, Santa Isabel, Igaratá e Arujá. Os pontos estratégicos foram baseados em 3 frentes. A primeira, quantidade de atuações da chave fusível nos últimos 10 meses, a causa dessas atuações, se eram faltas transitórias ou permanentes, e a distância da chave até a base operacional. O projeto piloto durou 10 meses e nesse período foi comparado antes e após a quantidade de faltas permanentes, transitórias, FEC e DEC. Na tabela ao lado, temos a confiabilidade, que é composta por 3 números e 5 letras, composta por 3 letras e 5 números, é como se fosse o nome da chave. As 3 letras é a abreviação da subestação, no caso IGT Igaratá, CIS Santa Isabel. Na coluna ao lado temos o número de CI, que é a quantidade de cliente em cada chave. Ao lado o FEC, que é a frequência que essa chave atuou. E o DEC é o tempo que esses 188 clientes ficaram desligados. Pegando o exemplo da IGT 585, a mesa possui 188 clientes ligados à sua jusante. Nos últimos 10 meses, ela atuou 9 vezes, então 188 clientes foram interrompidos durante 9 vezes e o acúmulo dessas 9 interrupções foi de 72 horas. Tirando uma média, esses clientes ficaram nos últimos 10 meses 9 vezes sem energia num período de 8 horas. Com base nisso, dando sequência no nosso projeto, na nossa metodologia, a gente, após a análise desses 10 meses, foi instalado fuse saver ajusante dessa 5 fusível e a gente comparou em seguida a quantidade de faltas permanentes, quantidade de faltas transitórias, o FEC e o DEC após a instalação do fuse saver. O resultado nós veremos no slide seguinte. Eu vou falar aqui dos resultados. Resultados financeiros. Qualquer projeto, além de retorno técnico, é necessário ser sustentável financeiramente. Por se tratar de uma solução importada, o valor de cada equipamento varia de acordo com o câmbio. Atualmente, o valor por fase é de R$ 12.800. Por se tratar do sistema trifásico, é utilizado 3 equipamentos em cada ponto
e considerado mais R$ 1.000 para instalação. Sendo assim, é totalizado R$ 39.400 por ponto. O custo de deslocamento e execução do serviço, DES, é de R$ 400. Esse é o custo que nós gastamos para restabelecer uma chave fusível após atuado. Após esses dados, foi construído as duas tabelas a seguir. A primeira é o balanço entre períodos, onde na primeira coluna temos a confiabilidade, que é o ponto, é a chave. Em seguida, temos o P1, que é o FE, que é a quantidade de interrupção antes do fuse saver. Logo em seguida, temos custo operacional, que é o valor gasto para restabelecimento dessas chaves quando houve atuação. O ponto 4, que é o P2, é a quantidade de atuações, o FE, após a instalação do fuse saver. Em seguida, o custo operacional após o fuse saver. E a última coluna é o balanço entre os períodos. Pegando o caso da EGT 585, antes do fuse saver, tivemos 9 atuações, totalizando o gasto de R$ 3.600 para restabelecimento das 9 vezes. Com o fuse saver não houve nenhuma atuação, o FEC foi zero. Então o balanço entre períodos foi um lucro de R$ 3.600. Pegando o CIS 198, que é uma chave onde o volume de atuações foi muito maior, tivemos 30, o custo operacional também foi mais elevado, R$ 12.000. Após o fuse saver, tivemos apenas 6 atuações, reduzindo o custo operacional para R$ 2.400. O balanço, nesse caso, foi R$ 9.600. Somando 5 pontos, tivemos um balanço de R$ 25.600. Com esse R$ 25.600 calculado, foi possível calcular o payback. O valor unitário de cada ponto foi R$ 39.400, totalizando o investimento total em R$ 197.000. O retorno obtido a cada 10 meses é de R$ 25.600, como já calculado. Sendo assim, o payback é estimado em 6 anos e 4 meses. Sabendo que a vida útil mecânica de cada equipamento é 2.000 operações, fizemos uma média por 5 pontos e encontramos 135 atuações a cada 10 meses, sendo assim vida útil de 12 anos e 4 meses por equipamento. Sabendo que o payback é 6 anos e 4 meses, após atingir o payback ainda temos a vida útil de 6 anos por equipamento, gerando lucro para a empresa. Ponto importante é que no resultado financeiro não foi considerado multa técnicas, onde sabemos que teremos uma grande redução, já que diminuímos nossos indicadores técnicos. E também, atualmente, o único equipamento na Electro que faz trabalho semelhante ao fuse saver, que é o religamento, são os religadores, que além de ter um valor maior por si só, para instalação é necessária alteração na rede, ao contrário do fuse saver. Essa alteração na rede agrega valor, já que muitas vezes é necessário substituir um ou mais postes, que há um elevado valor de investimento, substituição de estrutura, entre outros. Então, financeiramente, o fuse saver mostra que é muito viável e de ganho para distribuidores. E após aí todos os pontos levantados, todas as análises feitas,